Testamento. Então, meus irmãos, quando nós falamos em inferno, o inferno hoje, também, como diz alguns achados, né, que até publicaram na mídia, que acharam o inferno, me fugiu a memória no lugar, num vulcão adormecido, Sibéria, num vulcão adormecido, um cientista tal, e eu creio nisso aí também. Mas o inferno, o lugar a qual estão as pessoas que não quiseram Jesus, que não creram que Jesus viria na antiga aliança, esse inferno está não numa dimensão da terra, está em uma outra dimensão, mas porém está embaixo. É uma dimensão espiritual. Uma dimensão que não tem acesso para os homens naturais não têm acesso. Não tem acesso. Esse inferno também não é a casa do diabo. Ele de vez em quando escolhe lá para um esconderijo, né? Mas a Bíblia Sagrada diz que é um lugar de cadeias, onde são aprisionados. Como cadeias? São cavernas. Existe um lugar, e ali as pessoas, os espíritos que não estão com camisinha, com calça, né? O espírito humano que não serve a Jesus, ele é lançado automaticamente à força da gravidade da terra, não consegue manter mais esse corpo de pé aqui na terra, porque não existe força da gravidade ali, e eles são puxados para baixo e vão para o inferno. Enquanto que os salvos em Cristo Jesus hoje, eles são levados para o céu pelos anjos do Senhor Jesus. Antigamente, antes do Senhor Jesus vir, por isso que é ensinado sobre o Sheol e o Hades, o paraíso estava embaixo, porque Jesus não tinha vindo ainda. Era o seio de Abraão. Existia o paraíso, estamos embaixo da terra, ou no centro da terra. No centro da terra, porque embaixo a terra é redonda, no centro da terra, e todos desciam, tanto os salvos como aqueles que não serviam a Deus. Porém existia uma distinção entre o inferno e o paraíso. Vamos colocar aqui semelhante, aqui está o inferno, aqui tinha um grande abismo, e mais um pouquinho acima estava o paraíso. Embora que todos desciam, existia uma separação, a qual os salvos que estavam esperando a promessa divina do Messias iam para o paraíso. Mas aqueles que não criam na promessa divina desciam também, mas iam para o inferno. Hoje estamos diferenciados nisso, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Eu vou continuar o raciocínio depois dessa leitura. O paraíso não está mais lá embaixo, porque Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que aquele que desceu é o mesmo que subiu. E quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. O Senhor Jesus pegou aqueles que estavam lá no paraíso, que não estavam presos, que não eram prisioneiros de Satanás. Satanás não estava ali esperando o resgate. Em primeiro lugar, Satanás não é bobo. Ele não queria nunca receber o resgate. Se fosse para pagar o resgate para ele. Foi assim que Faraó disse, quando Moisés quis tirar o povo de lá, a mandar de Deus, e ele sempre tentou prender o povo de Deus. Depois queria ficar com os gados, depois aí Moisés disse, não ficará nenhuma unha. Jesus pagou esse resgate para Deus. Para Deus. Não para o diabo. Muitos ensinam que foi pagado para o diabo. Mas não, foi pagado para Deus, para que o homem pudesse ter acesso novamente ao trono de
para com Deus como era no passado, antes do pecado. A reconciliação de Jesus, ele de braços abertos reconciliou o homem com Deus, né? O lugar dos mortos. Os teólogos entendem que o lugar dos mortos, o Hades, está dividido em duas partes. Esse tomam como base o texto de Lucas, aqui como nós lemos. Então hoje não vai acontecer mais isso aí. Hoje Lázaro não vai estar mais em cima e o rico não vai poder mais ver Lázaro. Se fosse eu partir hoje, né? Eu ia estar no paraíso e tivesse ido lá, deixa que o Altair pegue água aí. Não, eu não conseguiria mais ver, porque o paraíso não está mais embaixo. Naquela época podia, mas agora não. O primeiro fiel a Deus foi levado para o seio de Abraão, que é o paraíso, e estando em repouso e felicidade. O rico, orgulhoso e incrédulo foi para o Hades, ou seja, para o inferno, onde experimenta a angústia, o sofrimento atroz. Outra coisa que nós estamos numa escola, eu não uso esse termo, porque se eu usar esse termo, eu vou dizer Maia, em inglês, né? Maia diz que Cristo desceu ao céu. Não é porque ele disse, a Bíblia diz. Eu estou dizendo agora, vocês podem dizer, o Altair disse que Jesus disse. Não, é porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus desceu e pregou os espíritos que estão em cadeias. Mas como disse, nós temos que usar a exegese bíblica, nós temos que estudar a palavra de Deus para ver no que fala nesse texto. O mundo inferior dos espíritos. Então quando Jesus, ele deu o brado na cruz, quando ele falou para aquele ladrão da cruz, ou Demas ou Dimas, que hoje mesmo estarás no paraíso comigo, não como os testemunhas de Jeová diz, hoje te digo, estarás no paraíso comigo. Olha como eles dizem, olha a vírgula, como eles fazem, testemunho de Jeová. Hoje te digo, estarás no paraíso comigo. Aí ele não estava dizendo que aquele dia o ladrão estaria com Jesus lá no paraíso, mas Jesus estava dizendo aquele dia. Olha a diferença. Enquanto que a Bíblia diz que Jesus disse, hoje mesmo estarás no paraíso comigo, porque Jesus, ele iria descer. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, e Demas, ou ladrão da cruz, desceu junto com ele e foi para o paraíso. Aquele que estava do lado desceu também, mas foi para o inferno. Foi para o inferno. E Jesus, ele quando estava ali no paraíso, isso foi no intermediário de 3 dias, ele pregou aos espíritos que estavam aprisionados. Ele não pregou para dizer para as pessoas, para aqueles espíritos serem salvos. Ele disse, simplesmente foi lá para dizer que ele era o Messias, o Cristo, que eles não creram, por isso estariam ali. Se eles tivessem crido, estariam lá e ele ia subir junto com ele agora. Naquele momento, houve uma metamorfose. O Senhor Jesus transporta, alguns agora vão partir para a tese. A teologia não diz isso aí, mas nós podemos analisar o texto, e agora vocês vão ver o que é que alguns argumentam, alguns que não. Naquele momento, Jesus pega a todos aqueles que estão no paraíso, com seu poder ilimitado, e sobe. Naquele momento acontece a ressurreição. A ressurreição. Quando Jesus apareceu para Maria Madalena, provavelmente todos os salvos estavam em volta de Jesus naquele momento. E ele disse para Maria Madalena, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Naquele momento, depois, ele disse que tinha que dizer, que vocês sabem, e subiu ao Pai e levou cativo o cativeiro. E colocou os salvos agora, não chegaram até o trono. Eles já tinham, vamos colocar uma sala de espera, porque o céu é muito amplo. Vamos colocar para os irmãos entenderem. Vamos colocar se fosse o céu aqui, a cidade mineira, né? E aqui seria a sala de espera.
Os salvos estão na sala de espera, que é um paraíso. Ali estão desfrutando do gozo do Senhor. Aleluia. Ainda não entraram na sala do trono, porque é necessário que a igreja glorificada seja apresentada pelo Messias, o Cristo de Deus, naquele dia. E isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Tem essa esperança gloriosa, essa esperança maravilhosa para a glória do Senhor Jesus. Amém? Estão entendendo o raciocínio, meus irmãos? Amém? Graças a Deus. Ele libertou os santos do Antigo Testamento, levando consigo o paraíso celestial, o lugar ocupado pelo justo. Agora a ressurreição foi trasladado para as regiões celestes. Desde então os espíritos do justo sobem para o céu, e os espíritos dos ímpios descem para a condenação eterna. Continuam descendo, mas o justo sobe agora. Segundo o texto bíblico, o paraíso está em cima e o Hades está embaixo. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos continuar o texto, a situação dos mortos. Qual é a situação daqueles que morreram, que já morreram? O texto de Lucas 16 nos mostra a diferença entre o estado dos ímpios e dos justos após a morte. Veja, aqui o estado intermediário é o estado a qual alguns até que estudam isso, a doutrina pós-morte, que existe um tempo, isso não é Bíblia, mas está no mundo, porque não é só os cristãos que estudam, eles estão na ansiedade, procurando saber o que acontece com o homem depois da morte. Jesus deixou escrito isso aqui para que nós não ficamos ansiosos, para que nós tenhamos uma esperança viva e eficaz. Mas tem muitos que creem de outra forma. Tem outros que creem que o espírito fica ainda aproximadamente umas 4 horas depois de morrer aqui na terra, em volta do corpo. Outros chegam a crer que fica 3 dias, né? Isso já vinha desde o Antigo Testamento. Por isso Lázaro foi ressuscitado no 4º dia. E sabia que ainda hoje existe os grandes faquir no Oriente, pessoas capacitadas e também endemoniadas, para mim é endemoniadas, que eles chegam a desafiar a morte. Eles conseguem ficar até 2 dias sem o coração bater dentro de uma sepultura e depois voltar a viver. São os grandes faquir. Se vocês podem consultar na internet, hoje está fácil de consultar e ver as coisas que acontecem no mundo físico e no mundo espiritual. Na história do rico Lázaro, vemos o estado intermediário dos salvos. O justo morre e é conduzido pelos anjos até o paraíso. Aqui aqui existe uma coisa que eu quero que os irmãos entendam. Eu não estou aqui para tumultuar, eu estou aqui para esclarecer. Eu estou aqui e falo isso com temor e tremor. E Jesus me chamou para isso. Se eu disser que eu não conheço Jesus, eu sou um mentiroso. Se eu disser que eu não tenho Jesus, eu sou mais mentiroso ainda. Se eu disser que eu não conheço o Espírito Santo, eu sou um mentiroso, mais mentiroso ainda. Eu conheço Jesus, porém às vezes eu sou um monte de carne, às vezes eu sou cheio de erros. Mas eu disser que eu não conheço Jesus, que eu não experimento Jesus, que Jesus não fala comigo, eu sou um mentiroso. Por isso eu não falo isso, porque quem mente tem parte com o diabo, e eu não tenho parte com ele. Eu sou falho, mas depois que eu me converti a Jesus, eu não estou lembrado de ter mentido, não estou lembrado. Sofro com as consequências, mas eu sei que quem mente é filho do diabo. Eu não quero ser filho dele, eu sou filho de Deus. Então nós estudamos, e eu quero que os irmãos acompanhem comigo o raciocínio. Que privilégio e honra tem os salvos ao morrer? Ser recepcionado pelos anjos, aqui correto. O ladrão da cruz, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. O espírito e a alma deixam o corpo. Aqui não existe